ainda hoje teremos um evento extremamente importante para o Bitcoin, para todos os mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise do Bitcoin que subiu forte após o corte de juros do Fed. E aí, será que ele vai mais? Será que temos alguma barreira pela frente? Vou falar disso, vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos, comentar sobre o mercado americano que está subindo forte após o corte de juros do Fed. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E também, pessoal, vamos lá falar da situação, né? E também não, então vamos lá falar da situação, chega de enrolação, tá? Situação do Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo hoje aí, tá? Bitcoin está subindo aí mais de 2% nessa quinta-feira, né? Ethereum chegou a subir 4% no dia, tá? E aí, será que a gente vai continuar esse movimento de alta? Eu, particularmente, pessoal, estou aguardando um evento para ter aí mais segurança e embarcar nessa euforia do corte de juros ou não, tá? Eu me refiro, pessoal, ao evento que a gente tem hoje à noite, que eu já vou falar daqui a pouco, em termos de gráficos, tá? Eu não estou conseguindo ver nada de padrão gráfico novo aqui no Bitcoin. Ah, Tainan, mas ele está subindo. Sim, ele está subindo, com certeza ele está subindo e forte, tá? Mas eu não consigo ver um padrão confiável, tá? Várias pessoas vêm falando aí de um ombro, cabeça, ombro invertido nos últimos dias aqui, né? A gente poderia aqui considerar, se a gente fizer uma projeção desse ombro, cabeça, ombro invertido maior aí, que o pessoal está desenhando hoje, a gente teria alvo para o Bitcoin lá nos 68 mil, 69 mil dólares, que eu não acho impossível não, tá? Não acho possível, eu acho bem possível, inclusive o Bitcoin ir lá naquela região. Eu só tenho uma preocupação aqui agora, pessoal. Primeiro, tá? O Bitcoin ele não está subindo por causa de eventos próprios, não é como quando você tinha um ETF de Bitcoin, o halving, sei lá, qualquer outra coisa. Ele está subindo acompanhando o mercado americano e o mercado americano ele está seguindo aí outros eventos próprios, tá? Em termos aqui de gráficos, eu vejo, por exemplo, que o Bitcoin chegou em uma região complicada agora, tá? A região aqui dos 64, 65, 63 mil dólares é uma região que historicamente ele tem tido aí uma certa dificuldade, tanto de passar para cair quanto de passar para subir, tá? A gente vê aqui que as últimas vezes em que o Bitcoin bateu aqui nessa região dos 64, né, 64, entre 63 e 65 mil dólares, a gente vê que ele teve bastante dificuldade de continuar, tá? Às vezes em que ele subiu, ele não passou, às vezes em que ele caiu também, ele não passou abaixo, tá? Agora, às vezes em que ele bateu aqui novamente, ele não tem conseguido aí passar acima, tá? Então, será que ele vai conseguir passar? O gráfico aqui, se a gente considerar esse ombro, cabeça, ombro invertido que o pessoal tá falando aí, poderia até ser, tá? Mas eu não sei, o volume de negociação dessa figura tá confirmando um ombro, cabeça, ombro invertido? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Então, ele está numa região de resistência. Eu acho que interessante agora, galera, é olhar para o que está acontecendo com o mercado americano. O mercado americano também subiu hoje, isso deu suporte aí para o mercado de criptomoedas. E na minha visão, o motivo da subida do mercado americano hoje foi justamente o corte de juros do Fed ontem, tá? O Fed fez um corte de juros bastante agressivo lá nos Estados Unidos. Isso é bom para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque quando o Fed corta juros, geralmente é um sinal de que ele está estimulando e pretende estimular ainda mais a economia, o que acaba batendo nos mercados, tá? Ainda mais quando ele dá projeções de cortes de juros agressivos daqui para frente. Só que tem um probleminha, meus amigos. Os Estados Unidos não são uma bolha isolada do mundo e muito do dinheiro que causou a subida das bolsas americanas ali entre 2023 e 2024, ele saiu de um país, de vários países, na verdade, mas muito desse dinheiro veio de um país que no caso é o Japão. E hoje, meus amigos, às 8h30 da noite a gente vai ter a divulgação da inflação do Japão, o famoso CPI, Índice de Preço ao Consumidor do Japão. A expectativa do mercado e também provavelmente do Banco Central japonês é que ela permaneça em 2,8%, que ela suba, faça uma subida ali de 2,7% em que ela está agora para 2,8%, tá? Se acontecer isso e ela vier igual a 2,8%, legal, porque aí o mercado ele não vai ficar com medo de o Banco Central japonês subir juros além do que está sendo esperado nas próximas reuniões. Agora,
se acontecer dessa inflação vir, por exemplo, 2,9, Tainá, mas de 2,8 para 2,9 é muita coisa? Para o Japão tá? O Japão, historicamente, é um país que tem inflação muito baixa. Se vier aqui, por exemplo, 2,9, podem esperar um sustinho do mercado, principalmente ali no overnight, tá? Vai ser o horário em que as bolsas japonesas vão estar começando a funcionar ali, e se elas subiram bastante ontem, né? E geralmente no mercado de noite, aí, o overnight ele é guiado principalmente pelo mercado asiático, a bolsa japonesa é uma das que tem o maior peso, tá? Então o mercado vai estar de olho nisso aqui hoje de noite. Lembrando que o que causou, uma das coisas que causou aquela queda no mercado de criptomoedas no final de julho, início de agosto, foi justamente esse tema aqui do carry trading, tá? Da inflação no Japão está aí elevada e do Banco Central japonês ter subido os juros, tá? A gente também vai ter ali por volta das meia-noite, né? A gente vai ter o Banco Central japonês, aliás, não vai ser meia-noite, tá, gente? Me diz, é meia-noite, tá? Meia-noite ele vai anunciar a nova taxa de juros, tá? E às 3h30 da manhã ele vai dar coletiva de imprensa, tá? Essa taxa de juros hoje, por que eu acho que essa decisão de taxa de juros no Japão hoje não é tão importante? Porque ele já, a expectativa do mercado é 0,25, tá? E assim como o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central do Japão, ele não é de ficar surpreendendo o mercado, dando susto, não, tá? Então a expectativa é 0,25, mais provável é que ele mantenha 0,25. O que acontece hoje é que existe uma expectativa de que nas próximas reuniões o Banco Central do Japão pode elevar mais os juros. Ainda esse ano eles devem elevar mais uma vez, tá? Não vai ser hoje, mas vai ter mais uma. E o mercado provavelmente vai estar ansioso para saber quanto, tá? E se esse dado de inflação de hoje vier acima do esperado, o mercado pode começar a precificar mais subidas de juros, ou talvez uma subida mais forte na próxima vez que ele for subir, tá? E lembre-se, o mercado, ele reage a expectativas, tá? Então ele quer saber o que vai acontecer, ele não quer saber do que já aconteceu, tá? Então por isso que o mercado fica ansioso, por exemplo, se ele vê um sinal de que o Japão pode subir mais os juros do que ele está esperando, porque a gente tem o Fed cortando os juros de forma agressiva, né? Uma das coisas que atrapalha aí a dinâmica da moeda japonesa contra o dólar é a taxa de juros dos Estados Unidos e a taxa de juros do Japão, ou seja, o diferencial de juros. Se o Fed abaixa os juros, ele está diminuindo esse diferencial de juros. Se o Fed abaixa os juros e o Japão sobe os juros, está diminuindo ainda mais rápido esse diferencial de juros, tá? E a gente não sabe exatamente como isso pode impactar o mercado. Pode ser que não tenha nenhum impacto, é possível, tá? Mas não foi assim no início de agosto, tá? Então, temos que ficar de olho aqui no que vai acontecer com essa inflação. Para mim, o dado mais importante aí, depois dessa reunião, depois do evento de ontem, para mim, o segundo evento mais importante da semana são esses dados aí do Japão de inflação, tá? É bom também a gente ver nas notícias o que o Banco Central do Japão vai dar de declaração, tá? Infelizmente, pessoal, não tem como acompanhar a reunião do Banco Central do Japão, não só pelo horário, como também porque é em japonês, né? É praticamente impossível. Em inglês até vai, se fosse espanhol também dá para entender, mas, pô, japonês aí já é complicado, né? Aí teria que ter uma tradução, né? Não é uma coisa muito fácil, não, tá? Então, não dá para saber aí. Até porque também a gente não está muito por dentro do contexto do Banco Central japonês, tá? Não dá para saber aí o que eles vão falar, a gente vai ter que ver através das notícias, tá? Que vão chegar para a gente através dos portais de notícia da internet. Então, essa é a situação, tá? Eu acho que esse evento de hoje é delicado. Tainan, você acha que é mais provável a inflação do Japão vir dentro do esperado ou acima? Pessoal, sinceramente, tá? Eu não estou muito por dentro da economia japonesa, não sei o que está acontecendo por lá. Normalmente, na maioria das vezes, essas projeções de inflação acertam, né? Se vier 2,9 pode ser dramático, tá? Então, fiquem de olho nisso. Eu penso que se a inflação do Japão vier dentro da expectativa hoje à noite, eu acho que segue a festa. O mercado vai ficar mais tranquilo aí para seguir esse movimento dos últimos dias aí de euforia com os cortes de juros dos Estados Unidos, tá? Então, esse é o cenário que eu estou vendo. Em termos de análise de sentimento, pessoal, tivemos a galera abrindo posições apostando que o Bitcoin iria cair hoje, tá? A gente vê aqui que o long short ratio tem caído aí ao longo do dia, né? Caído e ficou negativo, tá? A gente tem mais pessoas na Binance Futures apostando que o mercado vai cair do que ele vai subir, tá? E geralmente isso é um prato cheio
para as baleias aí jogarem o mercado para cima, né? Geralmente as baleias vão fazer o mercado ir contra a maioria, tá? Para tomar o dinheiro dela por meio das liquidações. As baleias gostam de pegar principalmente os alavancados, tá? Então as baleias estão de olho aqui para ver o que o governo dos Estados Unidos vai fazer, tá? E, meus queridos, essa subida aqui de hoje, na minha visão, ela está muito correlacionada com isso também, tá? Você tem ali o mercado americano subindo e dando suporte, ao mesmo tempo você tem no mercado de criptomoedas a galera abrindo posições shorts aí, apostando que o mercado vai cair, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem. Isso daqui, pessoal, a gente precisa ver esse indicador, que ele muda de uma hora para outra, tá? Ele não é como o mapa de calor de liquidação que a gente mostra aqui. Então, por enquanto aqui, ele estaria bullish, né? Mas isso aqui pode mudar de uma hora para outra, dependendo do que as pessoas começam a achar, tá? E a gente também não pode deixar de ver o mapa de calor de liquidação, Liquidation Rate Map. O Bitcoin liquidou ali, o pessoal que estava apostando que ele iria cair, tinha liquidação na região dos 62 mil dólares, as baleias já tomaram o dinheiro desse pessoal, agora está surgindo liquidez ali nos 64 mil, é a liquidez mais próxima que a gente tem, e essa liquidez aí é de pessoas que estão alavancando, apostando que o Bitcoin vai cair, tá? Elas vão acertar ou vão errar? Eu não sei, eu só sei que o Bitcoin está no 63, tá muito perto aqui, qualquer coisinha aqui que ele subir aí, $1.000 que ele subir, ele já toma o dinheiro dessa galera. Também está surgindo bastante liquidez lá nos 66 mil dólares, tá? Então tem que ter bastante atenção aí, porque o pessoal tá apostando na queda, e geralmente quando o pessoal aposta na queda, é um desastre para quem está apostando na queda. Então o pessoal tá muito pesado apostando na queda. Aqui abaixo, pessoal, a gente tem a situação seguinte, tá? A gente tem a gente tem bastante liquidez ali naquela região ainda dos 57.300, só que eu tenho minhas dúvidas, tá? Essa liquidez aqui na região de 57.300 já está se formando desde que o Bitcoin estava nos 60, 59, 58, tá? Então será que a gente tem toda essa liquidez aqui de pessoas apostando na alta ainda? Eu não sei, tá? Se o pessoal abrir uma posição apostando na alta, lá em 60 mil dólares, com a liquidação em 57.300, 57.600, essa pessoa estava muito alavancada. E se ela viu o mercado sair aí dos 59, 60 para 63, esse pessoal ganhou muito dinheiro se eles estavam tão alavancados assim. Então, talvez a gente não tenha essa quantidade de posições aqui de long abertas aqui embaixo, tá? Então, essa é a minha visão. Eu acredito que a gente tem uma situação onde a gente tem aí um risco maior, na minha visão, do mercado e aqui acima, pelo menos 64, tomar liquidez desse pessoal, tá? Mas isso aqui, pessoal, considerando só o high block, tá? E o TRDR também, que tá mostrando que a gente tem mais pessoas apostando na queda, tá? Não estou considerando a análise dos eventos macros, não estou considerando o gráfico, e eu acho que o que vai pesar agora é o macro, tá? Se vier tudo bem na inflação do Japão, segue a festa, o mercado deve continuar. Se der alguma coisa ruim ali, vier a inflação acima do esperado, aí a coisa complica, tá? Tenho que falar aqui também, pessoal, da análise das principais criptomoedas do mercado, né? Começando aqui pela Ethereum. Ethereum, pessoal, do ponto de vista gráfico, estava fazendo ali uma bandeira de baixa nos últimos dias no gráfico de uma hora, até no gráfico diário dava para ver isso, tá? Essa bandeira de baixa aí, ela foi invalidada, tá? Para mim acabou essa bandeira de baixa, não temos mais essa bandeira de baixa. Isso daqui, inclusive, pode virar um fundo duplo, tá? Então, quando a gente vai para os tempos gráficos maiores, a gente ainda tem aquele topo duplo que projeta a Ethereum nos 1.800 dólares, tá? Mas a gente tem que lembrar que a Ethereum ela acompanha muito o resto do mercado. Se o Bitcoin começa a subir porque o mercado americano está subindo, a Ethereum também acaba subindo, tá? Então, vai depender muito da direção do resto do mercado. No geral, eu vejo que se a Ethereum romper essa região aqui ela já está quase rompendo, né? Se ela romper essa região aqui dos 2.465 dólares, ela forma um fundo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, e se ela for buscar o alvo desse fundo duplo, ela vai nos 2.700. Tainan, ela rompeu? Ainda não, tá? Ela vai ter que demonstrar força aqui. Eu acho que esse evento do Banco Central japonês hoje pode impactar muito e pode ajudar a decidir isso daqui, tá? Binance Coin, pessoal, ainda tem aquela cunha ascendente rompida para baixo com alvo nos 400, mas eu acho que vai depender muito do resto do mercado. Eu penso que se ela voltar aqui na região dos 600, 590, essa cunha ascendente vai estar invalidada, tá? Solana finalmente conseguiu quebrar aquele range que ela estava nos últimos dias, né? Aquela região ali, um retângulo que ela estava formando. O alvo dessa figura aqui que ela estava formando está ali na região dos 148 dólares, ela chegou a 143, então ela teria um pouco de espaço para subir
ainda, tá? Ripple ou XRP, tá? Sem nenhum padrão gráfico muito definido por enquanto. Inclusive, dá para desenhar aqui um possível retângulo ali também, tá? Se a gente desenhar aqui com calma, a gente consegue ver aí um limite superior, né? Uma resistência e um suporte, tá? Ela tem que romper ou os 60 centavos ali, ou romper os 56 para baixo. Enquanto não fizer nada disso, fica difícil. A Tron segue aí sem nenhum padrão gráfico muito definido. A Tom também não tem um padrão gráfico muito definido. Tá? A da Cardano subindo também, formou um fundo duplo ali com alvo na região dos 35 centavos, já chegou perto desse alvo, tá? Então não vale a pena abrir uma posição agora. AVE, pessoal, $150, tá? A AVE aí tá perto das máximas dos últimos dias em região de resistência. Eu penso que se ela conseguir romper isso daqui, ela deve voar, tá? Mas eu acho que vai depender muito do rei, o Bitcoin, que normalmente dita as regras do resto do mercado. E o Bitcoin, por sua vez, acompanha muito o mercado americano, tá? Além disso, pessoal, outra moeda aí que sempre me pedem para falar dela aqui é a Monero, tá? Monero, pessoal, aparentemente está tentando romper aquele possível triângulo ascendente para cima, tá? Vai depender da força que ela vai ter, né? Hoje ela está subindo aí 3,6%. Ela não está numa subida tão forte aí comparado com a média do mercado, tá? Mas se ela conseguir romper esse triângulo ascendente aí para cima, ela teria alvo lá na região dos 229, tá? Agora está 177. Vai depender do que vai acontecer hoje à noite, tá? Não adianta a gente querer antecipar aí, porque é igual a reunião do Fed ontem, né? Quem tentou antecipar ali, por exemplo, vou shortar porque vai cair, eu mesmo. Só que no caso eu abri uma posição na segunda-feira e fiquei preso na posição, preso no sentido que eu tava lá com o stop e tal, fiquei sem saber se fechava, se não fechava, e acabou que eu fui posicionado para a reunião do Fed, tá? Eu vacilei bastante nesse mês de setembro, mas as coisas seguem estáveis aí, tá? Acredito que o mercado precisa agora, a gente precisa agora que o mercado dê um sinal de direção, né? Eu acho que esse evento aí do Japão, ele pode nos ajudar a ter uma noção mais clara aí de para onde vai o mercado nos próximos dias. No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!